Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar de gráficos interativos e dinâmicos no Excel. Como assim, professor? Bom, fique comigo nesse vídeo que eu vou trazer uma excelente dica para você colocar um gráfico no teu relatório, onde vai ter uma interatividade e deixar ele de modo dinâmico. Vamos aprender? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Neste gráfico interativo e dinâmico, você vai falar, puxa, interativo e dinâmico por quê? Interativo porque você interage com o gráfico. E dinâmico porque ele altera, dependendo da tua interatividade, ele vai alterar a visualização desse gráfico com destaque das informações que você deseja. Então, por exemplo, eu tenho aqui um desempenho de vendas. Conforme vem aqui, eu quero saber os dois primeiros. Só vai destacar os dois primeiros. Os 5 primeiros, olha lá, destacou os 5 primeiros. Qual que foi o maior? Cliquei, ele faz o destaque. Então a gente está fazendo uma interação e deixando ele de modo dinâmico. Bacana, né? E como que você faz isso? Agora você vai aprender comigo esse super passo a passo em como fazer um gráfico interativo e dinâmico no Excel. Primeira dica que eu vou dar para você, a gente vai copiar essa tabela, ok? Vou colocar numa planilha nova e a gente vai fazer do zero, passo a passo, para você entender como que você vai fazer essa visualização dos dados. A gente vai precisar de uma coluna auxiliar, ok? Nós vamos ter aqui uma informação chamada top, tá? Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, para a gente ter um sequencial. E conforme a gente escolher a opção, ele vai fazer aqui a análise das informações que a gente precisa para destacar no gráfico, tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que utilizar uma função do Excel, na verdade a criação de uma fórmula, para ele me trazer o valor baseado no top. Vamos deixar um top aqui por enquanto 3, tá? Só para destacar os 3 primeiros. O que eu vou fazer? Igual C. Esse valor aqui é maior, igual, ok? Que, vamos colocar aqui a função maior. Seleciono os valores do intervalo, vamos travar eles, ponto e vírgula, escolher aqui o número do top, tá? Então estou pedindo para ele fazer o seguinte, esse valor é maior ou igual, né, ao terceiro maior valor do nosso intervalo? Vamos fechar, ponto e vírgula, se for, eu quero ele, se não, não dispe, tá? Assim, fecho, 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 prontinho. Essa é a fórmula mágica que vai resolver esse tipo de situação. Vamos dar um Enter. Opa, não deu, não disse, não tem problema. Vamos clicar e arrastar? Ou clicar 2 vezes para fazer o preenchimento. O que ele fez aqui? Ele destacou os 3 maiores valores. Vamos já formatá-lo bonitinho. Você poderia até pegar essa formatação que está aqui do lado e passar para cá. Não tem problema, tá? E olha que interessante, quando eu colocar 4 aqui, ele vai destacar 4. Se eu colocar 1, vai destacar o maior valor. Olha só que bacana. Então, essa célula é fundamental para determinar a interatividade que a gente vai ter e assim ocasionar o dinamismo no gráfico. Bacana, né? Bom, antes de continuar para a próxima dica nessa criação, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Isso que a gente está apresentando é apenas uma dica de como você criar um gráfico interativo e dinâmico no Excel. Se você quer aprender mais, eu convido a conhecer o curso de Excel Online. Dentro do curso você vai aprender isso e muito mais, até criar gráficos com visual totalmente profissional. Para você saber mais, você vai fazer o seguinte, clica no link que está na descrição. Mas olha só, você que acompanha o nosso trabalho aqui no YouTube, que tal ganhar agora 40% de desconto na formação? O que, professor? Isso mesmo. Eu vou deixar fixado um link com uns cupons limitados para você resgatar e começar a aprender Excel para ontem com a gente. Mas corre lá que os cupons são limitados, tá? Pode ter 3, pode ter 4, pode ter 1, enfim. Você vai lá no primeiro comentário fixado, clica para resgatar o cupom. Qualquer dúvida, converse com a equipe no atendimento. É a primeira vez no canal, clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E agora, a próxima dica. Bom, o que eu tenho que fazer agora aqui? Olha só, eu vou selecionar esses valores dessa tabela, eu vou no inserir e vou pedir para fazer um gráfico de barras. Isso daqui, tá? Repare que ele está destacando apenas um valor, não tem problema, tá bom? Eu vou clicar nessa barrinha laranja,
botãozinho direito, formatar série de dados. Aqui a gente vai fazer algumas configurações. Algumas configurações. Vamos lá. Largura de espaçamento, 50%, ok? E a sobreposição de série, 100%. Só isso, tá bom? Com isso a gente já tem o destaque, ó, ocasionando aqui no gráfico. Agora eu vou fazer a configuração visual para deixar isso um resultado mais bonito, tá? Ó, vou tirar os valores daqui, vou tirar essa informação daqui, vou aqui, ó, tirar essas barrinhas que a gente tem, ó, vamos pegar elas, ó, as linhas que estão aqui, ó, deleto, o gráfico vai ficando com um visual um pouco melhor. Vamos mudar a fonte, ó, colocar CGOI do gráfico. Vamos colocar aqui, ó, desempenho de vendas, ranking, enfim, aí você pode colocar o título que você desejar, tá? Vamos pegar aqui o fundo do gráfico, colocar uma corzinha, opa, aí não, né? Vou clicar no gráfico, vamos pegar aqui, ó, área do gráfico, prontinho, uma corzinha cinza. A barrinha azul, eu vou mudar a corzinha dela, vou colocar aqui um tom um pouco mais escuro e a de destaque eu vou colocar uma cor mais gritante. Poderia até colocar aqui, ó, um amarelão, né? Mas eu vou trabalhar com um tom de azul que eu acho que fica mais adequado para essa situação que a gente está trabalhando, tá? Podemos colocar, viu, pessoal, o rótulo de dados, ok, ó, que ele vai colocar lá ó, a informação em destaque. Eu vou diminuir um pouquinho, ó, ok, ó, pronto, tá? E aí, olha só, a gente já tem aqui um gráfico bem interessante, tá? Vou arrastar o gráfico aqui para a parte de baixo. Olha só, se eu colocar 2 aqui, ó, ele vai destacar os 2. Se eu colocar 3, opa, colocar 3, vai destacar os 3. Como que eu vou colocar o controle de interatividade? Aqui, ó, guia desenvolvedor. Se você não tem a guia desenvolvedor, você vai vir aqui em arquivo, você vai pegar aqui, ó, mais ou opções do Excel, o que aparecer para você. Você tem que, ó, personalizar faixa de opções. Aí você vai ter aqui, ó, desenvolvedor. Você vai vir aqui, marcar ela e dar OK. O que acontece? Ele vai carregar uma guia nova para você. Nessa guia nova, você vai ter controles de formulários e você vai colocar esse cara aqui, ó, caixa de combinação. Poderia ser outro, professor? Poderia, mas eu acho mais interessante a caixa de combinação. Fica mais fácil, tá? Aí eu vou configurar ela, ó. Então cliquei e arrastei para fazer o desenho dela. Vamos agora aqui, ó, trazer o gráfico aqui pro lado, tá? Ó, só para a gente mexer com esse controle. Então, ó, botãozinho direito, vou lá em formatar controle. Intervalo de entrada, vou clicar do 1 até o 5. E o vínculo de célula vai ser essa célula aqui em questão, tá? Vou dar OK. Tá zerado, não tem problema. Vou colocar 1, vou colocar 2, vou colocar 3. Repare que agora eu mudo esse valor. E logo isso vai acabar inferindo no gráfico, tá? Vamos colocar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, colocar no negrito, trazer para cá. Colocar esse daqui um pouquinho mais para cá, ajustar, ó. Vamos tirar um pouquinho do zoom. Vamos ajustar a largura aqui, pronto. Vamos diminuir um pouquinho mais aqui, ó. Olha que bacana o gráfico, ó. Conforme eu escolho agora, eu tenho uma interação e tenho um dinamismo no gráfico, destacando, por exemplo, o maior valor, os 2 maiores valores, os 3 maiores valores, os 4 maiores e os 5 maiores valores. Poderia fazer uma análise desses dados e colocar aqui no rodapé algumas informações, como por exemplo a média de vendas, ou por exemplo, o total do faturamento, enfim, aí é com você que você pode melhorar cada vez mais a análise visual e a apresentação dos dados no gráfico. Tudo bem? Viu que bacana? Que dica interessante de como que você pode fazer isso nas suas planilhas e relatórios? Olha só, eu coloquei o gráfico aqui, você vai falar, ai professor, eu vou ter que colocar o gráfico aí. Você pode colocar o gráfico mais para cá. Entretanto, essa coluna, pessoal, se você ocultar aqui, ó, ela vai inferir no gráfico, tá? Então, muito cuidado nessa hora. O que você poderia fazer? Fazer essa coluna auxiliar em uma outra área da planilha, só para você ter a informação que vai realmente aparecer a tabela e o gráfico aqui do lado, não tendo a visualização dessa coluna. Essa é uma solução que você poderia fazer. Outra coisa que às vezes alguém fala, professor, mas se eu encolher aqui, ó, olha lá, aparece, se eu encolher bem, ó, olha lá, vou encolher bemzinho aqui, ó, pronto, ó. Dá a impressão que deu problema, né? Deu problema.
Muito cuidado nessa hora, porque você está diminuindo a largura e não tem visualização dela, tá? Então você precisa ter a visualização dessa coluna para ocorrer o impacto, né? Gerar essa informação dentro do gráfico. Então esses valores eles precisam estar presentes e visíveis à planilha para o gráfico no Excel. Então você poderia fazer aqui ou em uma outra área essa coluna auxiliar e depois colocar com uma série de dados ali para você trabalhar. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a dica de hoje de como fazer um gráfico interativo e dinâmico no Excel, mostrando que para você é bem fácil, bem simples e você pode aplicar isso nas suas planilhas de um modo cada vez mais profissional. Quer aprender mais sobre Excel? Faz o seguinte, vai lá, primeiro comentário fixado, cupom liberado para você agora. Vem aprender Excel com a gente. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.